6 de março de 2024, a nossa reunião online, hoje totalmente online, da nossa unidade MAP Itaguaí Cristo Consolador, voltada a estudos, a trabalhos sobre dependência química. Toda quarta-feira, às 9h30, nós estamos na nossa unidade, aberto para todos, comentando o Evangelho, e depois nós estudamos textos de narcóticos anônimos, seja do usuário, seja familiar. E agora alternando também os textos com a Joana de Anjos, do livro que depois nós vamos mostrar aqui. Logo após os estudos, nós temos o acolhimento a usuários, a pessoas que estão em situação de uso de álcool e outras drogas, e familiar também. Fazemos esse acolhimento e depois temos o passe também. Temos também a visita, a exploração do nosso espaço, do projeto agroecológico, onde nós estamos desenvolvendo o cultivo de hortaliças, legumes, Estamos prestes agora a fazer a colheita das mandiocas e das batatas doces. E já nesse mês de março teremos um evento especial com a nossa querida irmã psiquiatra Laís Bertotti, falando sobre transtorno psiquiátrico e obsessão. Será dia 24 de março, domingo. Então vamos lá. Então nós temos aqui hoje a parte do Evangelho, que nós vamos ler um trechinho, para que a gente possa estar refletindo um pouco sobre essa passagem muito bonita, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos vendo aqui a figueira. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam propensão para o bem, mas que na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras trazem um verniz superficial, de modo que agrada aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. Depois de proferidas, é de se perguntar-se que proveito tiraram delas e os que a escutaram. Então, essa passagem, já aqui com a interpretação dos Espíritos, ela vai estar em Marcos, Evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 12, quando fala da parábola da figueira que secou. Quando Jesus traz esse relato, o evangelista traz essa passagem de Jesus. E aí, então, vem aqui Kardec desenvolvendo esse texto. Mais adiante ele fala assim: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nesses últimos, a falta de órgãos materiais, pelos quais transmitem suas instruções. É por isso que são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, eles têm uma missão especialíssima. Mas mais adiante, fechando o texto, ele vai dizer assim: se, porém, eles os médios, desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos e se recusam a utilizá-las em benefício dos outros, se não tiram nenhum proveito dela para si mesmo, melhorando-se, são como figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, deixando se torne vítima dos espíritos maus. Então aqui a gente abre para breves comentários a respeito dessa importante passagem. Quem quer comentar, por favor, dar sua contribuição. Israel vai falar? A minha internet está picotando, Pira, não adianta. Mas estamos escutando você, pode falar. Ele coloca de maneira bem
sucinta aqui. Não adianta você ter o dom, não utilizar para o bem. Se você não utiliza para o bem, ele vai simplesmente deixar de ter produtividade, vai deixar de ter sentido. Se você não levar a sua vida para difundir o Evangelho não colocar a sua vida para a evolução espiritual, no futuro A internet hoje está meio variante. Então, Pira, eu, inclusive, ia reforçar essa fala do Israel, que é o cuidado que todos nós temos que ter, né? Porque nós que temos esse papel de religiosos, que o espiritismo também tem um viés religioso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não estar apenas no discurso, ou numa fala bonita, ou tô só na prática mediúnica e tal, e na hora da vivência, e aí a gente não consegue vivenciar tudo aquilo que seria necessário. Agora, é um cuidado, né, que aí eu volto a ressaltar a importância do autoconhecimento, para a gente saber como é que nós estamos, e tem que ser diário, né, não é uma vez ou outra. Esse autoconhecimento é um trabalho diário, para que a gente possa se avaliar e ver como é que nós estamos. E se identificarmos algum aspecto negativo ainda, a gente tem que focar ali e pedir força ao plano espiritual, aos amigos espirituais, a Jesus, para que consigamos vencer a nós mesmos, porque a luta é maior conosco mesmo, né? Com as nossas imperfeições. O que impede essa prática são as nossas imperfeições. Então, que a gente consiga forças para lutar e vencer a nós mesmos. muito bem. Israel quer comentar mais alguma coisa? Esse capítulo inteiro que a gente vem lendo, ele se baseia, ao meu ver, que não adianta você pregar o cristianismo, você tem que viver o cristianismo. Ele não é só para ser pregado, para ser dito, ele tem que ser vivido. Não adianta você, não, além de viver, você não difundir isso. Você tem que viver o cristianismo. Tem que ser realmente cristão. Não é preciso não aparentar ser cristão, não de se dizer cristão. Você tem que realmente viver o Evangelho. Viver dentro dos ensinamentos de Cristo. Muito bem. Tome nisso. Você tem que viver o cristianismo. Muito bom. Perfeito, muito bom. Tem uma fala de Francisco de Assis, se não me engano, né? Que ele diz assim, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Quer dizer, exatamente o que você está falando, né? Tem que usar o exemplo, né? Então, a palavra, né, ela esclarece, mas o exemplo arrebata, né? Eu acho que essa é uma fala do André Luiz. Muito bem. Então, passemos agora ao texto do usuário. Então, aí nós estamos falando um estudo específico, né, sobre a dependência química. E nós, como dissemos no início, utilizamos também os textos de Narcóticos Anônimos, falando aqui do usuário, né, onde nós vamos buscar esse entendimento maior. Então, vamos achar aqui o nosso texto de hoje, é esse aqui. Estamos aqui, olha, meditação, terça-feira, dia que foi baixado ontem, né? O texto é do despertar violento ao despertar espiritual. É muito interessante esse texto, muito interessante mesmo. Então, vamos manter a atenção nele, vamos fazer a leitura do texto, depois a gente abrir para comentários. Então, temos aqui, do despertar violento ao despertar espiritual. Quando surge uma necessidade de admitirmos a nossa impotência, podemos tentar, primeiramente, procurar formas de reagir contra ela.
Tendo esgotado todas essas formas, começamos a partilhar com outras e encontramos esperança. Por vezes, ouvimos dizer nas nossas reuniões que despertares violentos levam a despertares espirituais. Violento é o que temos em recuperação? Indaga ele. Um deles poderá ocorrer quando uma parte indesejável do nosso comportamento, que julgávamos bem escondido, é subitamente revelado para que todos possam ver. Ou quando o nosso padrinho ou nossa madrinha nos informa de que, tal como qualquer outro, temos de trabalhar os passos se quisermos recuperar e mantermos limpos. Quando fala aqui nos passos, são os 12 passos, né? De Alcoólicos Anônimos até Alcoólicos Anônimos. A maioria de nós detesta ver as nossas capas retiradas. Não gostamos de ficar nus à vista de todos. A experiência traz uma forte dose de humildade. A nossa primeira reação a tais revelações é normalmente o choque e a raiva. Mas, no entanto, reconhecemos a verdade quando a ouvimos. E concluindo, o que estamos a experimentar é um despertar violento. Esses despertares revelam muitas vezes barreiras que nos impedem de progredir espiritualmente na nossa recuperação. Uma vez expostas essas barreiras, podemos trabalhar os passos para começar a removê-las das nossas vidas. Podemos começar a experimentar a cicatrização e a serenidade que constituem o prelúdio de um renovado despertar do espírito. Só por hoje vou reconhecer os meus despertares, violentos como oportunidade de crescimento em direção ao despertar espiritual. Então, esse é o nosso texto de hoje, bastante interessante, e Geraldo já tinha colocado lá no grupo, né, Geraldo? O seu destaque. Você pode falar aí, então, para a gente o que você destacou? Sim, eu tô só achando aqui, mas já achei aqui, eu botei aqui. Só um instantinho. Quando a gente não estiver falando, a gente deixa no mudo, tá? Israel, Okay. deixa no mudo quando não estiver falando, que aí favorece a comunicação. Vamos lá, Geraldo. Então, eu coloquei aqui. Vou reconhecer os meus despertares violentos como oportunidade de crescimento em direção ao despertar espiritual. Eu achei essa questão aqui interessante, né? Eu só achei o termo despertar violento, mas talvez seja porque é uma forma profunda ou repentina, né? Pode ser, e às vezes também tem a questão da tradução, né? Que muitos desses textos são traduzidos, né? Porque a Joana de Ângeles fala do despertar da consciência, né? Que é um estado do espírito, psicológico, né? Que o indivíduo ele passa por algumas etapas até chegar na consciência desperta, né? Tem aquela fase do sono sem sonhos, sono com sonhos, e o despertar da consciência, que é uma fase até a consciência cósmica, que é um estado mais avançado, né, que são os grandes missionários. Então, essa etapa ela vai se dando através das experiências da vida. E dentro do processo de tratamento, o indivíduo também passa por essas etapas, né? Ele pode vislumbrar assim, um dia eu vou parar de beber, ou usar droga, um dia eu vou conseguir, aí está sonhando acordado, até que ele consegue aos poucos ir diminuindo, redução de dano, até parando, minha meta é parar daqui a 1 ano, ou daqui a 2 meses, aí ele vai e ele consegue aos poucos, né, mesmo com alguma recaída, até ele atingir aquela meta e ele vai tendo um apoio espiritual, que é o despertar espiritual, que é uma outra forma do despertamento também, que é uma fase mais avançada. Então, é um processo que vai se dando gradualmente, não é uma coisa assim imediata, né? Tanto é que muitos até falam que vão no grupo de AA e NA e tem aquela recaída, mas não deve desistir, deve continuar porque faz parte do processo, né? Até a terapia mesmo, idas e vindas que a gente costuma brincar, né? Aquele movimento circular, às vezes você pensa que está passando no mesmo ponto, mas você passa no mesmo ponto, mas com um acréscimo um pouquinho maior, né? E você, assim, gradualmente vai fazendo aquele movimento circular até alcançar uma mudança de atitude.
E assim é o processo do tratamento em relação ao uso de álcool ou qualquer tipo de mudança, né? É um processo gradual. Ok, muito bom. Israel, poderia comentar para a gente? Hoje eu vi um texto, uma entrevista de um pastor evangélico, uma pregação dele, entrevista é o termo errado. E ele dizia assim: ao cristão não cabe julgar, quem julga é Deus. Ao cristão cabe ajudar para que as pessoas realmente mudem seus hábitos e, consequentemente, mudem suas vidas. Eu acho que nosso papel como espírita, que não, na verdade nós somos cristãos, né? No Brasil só tem cristianismo, não tem outra religião. É isso que cabe, não julgar, ajudar. Lógico que as técnicas, né, são mais elaboradas por você, pelo Geraldo, são psicólogos, não seria um caso para mim, que sou um leigo. Mas eu acho que basicamente é isso, é você tentar que a pessoa mude seus hábitos. Eu ainda acho que só muda os hábitos se realmente quiser, tem que querer e querer mesmo. Se não quiser, não muda, mas tudo isso existe uma técnica e acho que o nosso caminho como espíritas é realmente não julgar e tentar fazer tudo para ajudar na recuperação de qualquer tipo de drogado. É mais ou menos por aí que eu vejo. Muito bom. Eu queria destacar aqui um relato, esse é um texto muito interessante, muito rico, né? Quando ele descreve, que vocês já destacaram, né? E ele vai continuando a falar aqui, quando a maioria de nós, né, detesta ver as nossas capas retiradas. Não gostamos de ficar nus à vista de todos. A experiência traz uma forte dose de humildade. É aquilo assim, de situações que muitas vezes nos surpreende, nós somos surpreendidos por nós mesmos, né? E aí é uma situação em que nós ficamos aqui, marcado em amarelinho, né? Envergonhados, né? Porque traz à tona as nossas sombras, que é algo que a gente não tem muita clareza, mas que está presente. Mas ele vai dizer o quê? Que essa nossa primeira reação das revelações é normalmente o choque e a raiva, aquela situação, né? Por a gente perceber que a gente ainda está ainda com o pé fincado lá naquelas situações ainda que precisam ser trabalhadas, né? Mas a partir daí pode haver uma grande mudança, né? De reconhecer e trabalhar a humildade. E aí ele coloca aqui, o que estamos experimentando é um despertar violento nesse sentido, que a gente se dá conta, muitas vezes em pequenas situações, às vezes, né, como infelizmente acontece, às vezes no lar, né, no trabalho, na via pública, por questões que nos incomodam, a gente tem uma reação muito forte. Aí, como fulano, né, que já tem tanto conhecimento, teve esse tipo de reação. E nós ficamos assim, como ele foi despido, né, dessa capa, né, desse verniz que tem a ver, olha só que interessante, com a passagem do Evangelho, aquilo que foi comentado, né, a figueira que secou, o verniz da palavra, mas que não é. Mas isso é um processo, né, é um processo de trabalho. O importante, parece, é a gente ter consciência, ter esse despertar dessa consciência do que a gente precisa trabalhar. E não se achar que a gente já é top, que está acima, né, do bem e do mal, que estamos com essa conquista, não. Então, esses tropeços vão nos mostrando que a gente precisa, tem muito caminho ainda para seguir, acreditando na parte do que já é conquistado, né, que todo mundo, é importante perceber isso, perceber a nossa parte boa, a nossa parte saudável. Isso também vai ajudar a gente a perceber a parte saudável também no outro. E aí ele continua aqui, esses despertares revelam muitas vezes barreiras
que nos impede de progredir espiritualmente na nossa recuperação. Uma vez expostas essas barreiras, olha só que interessante, podemos trabalhar os passos, que são os 12 passos, né, para começar a removê-los de nossas vidas. Podemos começar a experimentar a cicatrização e a serenidade que constitui o prelúdio de um renovado despertar do espírito. E aquele que coloca, então, a reflexão do dia. Só por hoje vou reconhecer os meus despertares violentos como oportunidade de crescimento em direção ao despertar espiritual. Aqui, né, Geraldo, Israel, esse violento, né, como diz, pode ser uma questão de tradução, né, outra expressão que a gente poderia colocar no lugar de violento, né, despertar contundente, né, que nos tocou profundamente, despertar de profundidade, né? E aí eu acho que muda um pouquinho esse sentido da palavra, que talvez não traduza muito bem o que de fato é. É algo profundo que ocorre. E aí se desperta. Estou lembrando aqui da passagem de Paulo de Tarso, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Foi um momento assim contundente, despertar. Então ele tem toda aquela transformação e começa ali outro caminhar. Não deixa de ter sido um ato meio de violência, assim, no sentido de repentino, Profundo, uma né? coisa abrupta, né? Que mexeu Profundo, né? profundamente, né? Profundo, né? Acho que é Ah, nesse sentido. muito bem. Então, agora nós vamos para o texto, é o texto que está no nosso livro, né? Vou colocar aqui a capinha do livro. Olha, é o nosso livro aqui, que foi organizado inicialmente pelo Samaritano, né? Aí eu tenho que dar o crédito aqui à minha esposa Fernanda, porque essa ideia, essa inspiração do livro foi porque a gente andou fazendo durante um bom período estudos diversos, né, aqui e ali, em mocidades, né, alguns centros e tal, e ver assim, gente, como é que a gente pode registrar isso? Fica uma coisa mais que possa compartilhar, né? Aí ver essa intuição, e aí no grupo em que ela tinha, na época, a casa dela, é um grupo de estudos Jonas de Anjos, fizeram a arte, né, da capa, né, desse livro, a capa aqui, foi por elas que começaram, e a gente então foi pensando esses três grandes textos das Jonas de Anjos que falam sobre drogas. E aí cada profissional comenta um pedacinho. Então nós vamos ver aqui, e esse livro então foi editado, a última edição, pelo MAP, né, que permitiu então essa divulgação desse trabalho. E é muito rico porque a Joana traz esse olhar dela com profundidade, e aí os profissionais comentam a respeito dos textos. Então, o texto de hoje, nós estamos aqui, é o disfarce de bebidas sociais. Conseguem ler? Estão conseguindo ler? Na tela? Sim, Então, Geraldo, dê para a gente aí, por favor, e pode comentar no início. Né? o disfarce de bebidas sociais. O alcoolismo desenfreado sob disfarce de bebidas sociais, levando os indivíduos a estados degenerativos e perturbações de várias ordens. Torna-se fator predisponente para as famílias seguirem o mesmo exemplo, particularmente os filhos, sem estrutura de comportamento saudável. Joana de Anjos, livro Adolescência e Vida. Bom, Biraí, aqui eu coloquei um trechinho, né? Eu coloquei que se os filhos não tiverem uma estrutura de comportamento saudável, ficam vulneráveis aos exemplos negativos dos pais, né? Os pais acabam sendo uma referência, né? E se esses filhos que tendem a reproduzir, né, acompanhar a dinâmica dos pais, não tiverem uma estrutura de personalidade, eles vão ser vulneráveis. Qual é a vulnerabilidade? A gente até fala no livro, né? Que é a Sim, vulnerabilidade psicológica, a vulnerabilidade social e espiritual, né? E até biológica, alguma herança, porque aquele indivíduo não nasceu naquela família
pessoas que usam a bebida por acaso, né? E qual é a maneira de superar isso? É dar a essa criança e esse jovem instrumentos, né? Condições para que ele se reestruture, né? Psicologicamente, ou espiritualmente, levando, por exemplo, na evangelização, no grupo de mocidade, participando dos encontros, né? Hoje a gente até vê encontros de crianças, né? Criança em Ação, lá em Santa Cruz, o Encontrão lá de Bangu, Realengo, onde crianças já pequenininhas, né, já estão recebendo aquelas orientações, aquelas noções de espiritualidade e até tratamento mesmo. Algumas crianças já estão sendo tratadas, já traz aquelas tendências negativas. E se a gente atuar desde novinho, com o jovem também, né, na fase da adolescência, que é uma fase difícil, a gente vai estar fazendo um trabalho de prevenção. E quando esse jovem é confrontar com os próprios pais, ou tios, avós, ou no ambiente onde ele for, né, ele vai ter meios de lidar com essas solicitações, né, essas influências, até espirituais, né? Então a base tem que ser feita o mais cedo possível, o tratamento e a evangelização para que aquela criança e o jovem consigam lidar com os apelos que o mundo coloca, né? Infelizmente, o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, onde a gente ainda vê muitos desequilíbrios no campo do uso, né, da bebida, da droga, e por aí vai. Então, tem que haver esse equilíbrio e saber dosar, né? Saber dosar as atitudes. Quando num ambiente onde a influência é muito grande, seja numa comunidade ou numa festa, né? Aquele jovem ele vai poder saber separar, né? Não, até aqui dá para ir, mas daqui para frente não vou mais. E ele consegue sair dessa influenciação. Mas tem que ter essa base fundamental, né? Muito bom. Israel, tem que ligar o microfone, Israel. Eu sempre fui usuário de bebida, não de drogas ilícitas, mas de bebida. E a desculpa de que a bebida é social, toda pessoa que bebe utiliza. Acho que é só socialmente, daqui a pouco já não é mais socialmente, daqui a pouco é o happy hour, é todo dia depois do trabalho. E quando você vê, você bebe todo dia, às vezes várias vezes por dia. Então, eu acho que isso realmente influencia a família. Não foi meu caso, mas meus filhos nem bebem. Talvez a minha influência tenha sido contrária. Por eu beber, nenhum dos dois bebe. Nenhum dos dois gosta de bebida. A minha influência foi o contrário, mas realmente ela influencia. E você usa a desculpa que é social, daqui a pouco já não é mais social, daqui a pouco é encontro todo dia no final do trabalho, e daqui a pouco é 2, 3 vezes por dia. E hoje, essa semana eu estava escutando uma senhora falando que foi na casa do filho, às 10 horas da manhã, já estava bêbado no bar. Então, começa com a desculpa de uma que é social, mas o quadro vai aumentando. Acho que é um quadro que aumenta em qualquer tipo de droga, não é só no álcool, em qualquer tipo de droga, a tendência é sempre a necessidade de ser maior. E quando você vê, ou você bebe e fica bêbado praticamente o dia todo, ou você fica drogado o dia todo, e a desculpa é sempre social. Eu trabalhei 20 anos na aviação e já cheguei numa festa de uma companhia aérea que na mesa de centro tinha uma bandeja de cocaína, um monte de canudinho em volta. Era a entrada da festa. Era social? Social. Mas com cocaína é um risco muito grande, né? É uma droga que vicia muito rápido, dá dependência química muito rápido. Mas faz parte, né? É social, estava na festa, para quem quisesse utilizar. Então, a desculpa é simplesmente uma desculpa, porque, na verdade, a pessoa quer utilizar. Então, ele vai usar qualquer tipo de desculpa. Se está feliz é porque está comemorando, se está triste é porque está triste, se está na festa é porque está na festa, se está em casa é porque está em casa.
e se não tiver em casa, ele vai procurar no bar ou em qualquer outro local. Eu, inclusive, uma vez escutei de um viciado em drogas pesadas, que todo drogado, todo dependente químico de drogas pesadas também é alcoólatra, porque ele tem que encher a cara para ter coragem de subir no morro daquele, passar no monte de um monte de gente com fuzil para chegar na boca de fumo e comprar. Ele já tem que chegar lá meio alucinado, porque de cara limpa não passa naquele corredor polonês, né, que eles fazem de entrada. Então, eu escutei isso de um dependente químico e acho que tem sentido. Então, tudo é desculpa. Para o cara que quer utilizar qualquer tipo de droga, tudo é desculpa. Você sempre vai ter a desculpa social, vai ter a desculpa da solidão, vai ter a desculpa da tristeza, vai ter a desculpa da alegria, porque, no fundo, é necessidade de consumo. É mais ou menos por aí que eu vejo. Muito bom. Nossa, riquíssimo depoimento, Zael. Muito bom. Ilustrativo também. E retomando aqui o texto que vocês comentaram, né? Quando a Joana vai colocar, levando indivíduos a estados degenerativos, a perturbações de várias ordens, né? Tornar-se fator predisponente para a família seguir o mesmo exemplo. Aí ela bota assim em destaque, particularmente os filhos sem estrutura de comportamento saudável. Então, aí nós estamos falando que, na visão espírita, que essa criança, esse espírito reencarnado, ele não tem uma conquista ainda. Como a grande maioria, a grande média do planeta, nós somos imaturos e ignorantes. Então, o meio tem um poder muito forte. E cada vez mais os estudos, né, que falam da epigenética, né, vai falar do poder do meio. O poder do meio ele é absurdamente grande. Então, a importância, como o Geraldo falou, da família, da evangelização. Nos Alcoólicos Anônimos, por exemplo, existe o trabalho dos alatins, que é cuidar das crianças, que aí é outro processo também, que a gente precisa ter esse espaço, e vamos ter, se Deus quiser, lá no Cristo Consolador, para as crianças, filhas dos usuários, porque eles sofrem aquelas sequelas e precisam desse socorro para não reproduzir o comportamento de violência e excesso de parte daqueles que estão na condição de orientadores, né, de educadores, né? E lembrando sempre essa questão também da dependência cruzada, né? Quando o indivíduo tem o álcool, o indivíduo tem a cocaína e vice-versa, né? Por quê? Nós vamos entender que o que a ciência coloca, o que é consenso atualmente? A gente fala assim, álcool e outras drogas. Então, o álcool também é uma droga, né? Cada um com a sua peculiaridade ali, e no sentido maior, que é uma quantidade absurdamente grande de pessoas que são dependentes do álcool e às vezes depois estabelece a dependência cruzada, álcool, cocaína ou cocaína, álcool, outros, crack, etc, etc. Então, estamos chegando aqui ao final de mais nosso encontro, bastante enriquecedor. Eu vou pedir então ao Geraldo que possa fazer a prece final, Geraldo. Ok, então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a Jesus, nosso mestre e amigo incondicional, nosso grande médico, e aos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, aos mentores desse trabalho, Associação Beneficente Cristo Consolador, do MAP, dos centros que estão em torno, Samaritano, Ramatiz, o Amor à Verdade, enfim, que tu possa, Senhor, envolver a cada trabalhador do Cristo Consolador, todos os trabalhos voltados para socorrer e amparar os usuários de álcool e droga, os trabalhos das prefeituras, do governo do Estado, do governo federal, esses irmãos e irmãs que estão nas Cracolândias, que estão pelas ruas, precisando de amparo e de assistência. Que o socorro chegue também espiritualmente, aqueles
nossos irmãos que estão na condição de obsessores ainda, induzindo alguns ao uso, que não despertaram, mesmo do outro lado da vida, que eles também consigam ter esse despertar das consciências e encontrem o caminho do amparo, do tratamento, Senhor. Abençoe as etapas do Cristo Consolador, as etapas que virão ainda, os eventos que estão programados, e os nossos familiares, que tu proteja e ampare os nossos familiares, aqueles que estão em torno de nós, muitas vezes tentando nos influenciar negativamente, mas que nós possamos ter a fé capaz de transportar montanhas, acreditar na vossa assistência dos amigos espirituais, que tudo haverá de ficar bem, que as soluções surgirão, que o caminho se abrirá da melhor forma para a melhora de todos nós. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Então, até a próxima. Agradecemos aqui a participação de todos. Em breve, esse material vai estar no YouTube, para a gente acessar lá, compartilhar, rever. Ok? Fiquem com Deus, então. Tenhamos um resto de dia, de semana promissor. Geraldo, aproveite bem aí as tuas férias. Tá bom, fique com Deus aí, obrigado. Curta bastante aí. Tá bom. Valeu, A chuva até parou aqui, já deu uma diminuída. Aqui também, né? Tá bom, então. Fica com Deus. Valeu, Israel. Tá bom, Israel. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Igualmente, meu amigo. Eu vou tentar depois assistir pelo YouTube essa palestra, porque a minha picotou tanto que eu não consegui ouvir realmente tudo que todos disseram. A minha internet aqui está muito ruim. Tá Foi bom. consequência da chuva de ontem. Essa aqui ainda vai demorar um pouquinho. Muito obrigado. Eu vou colocar a anterior, que você participou também, que ela está mais limpa, aí vale a pena você dar uma olhada lá também, tá bom? Um abração, fica com Deus. Boa semana para todos. Para todos nós. Tchau, tchau.